batimetria, ele está baseado na variação da pressão atmosférica. Ele não está baseado na diferença do nível do mar. O nível do mar real, o mar não muda e quem varia é a atmosfera, tá? O nível do mar real vai ficar parado o tempo todo e quem vai variar vai ser o nível padrão. Lembre que a atmosfera é a variável. O nível do mar real, ele é constante, ele é fixo. Quem varia é a atmosfera. O que eu sugiro para vocês é o seguinte: sempre façam o desenho. Fator D é o QNH menos o QNE. Altitude e densidade é só isso daqui. A gente vai pegar a nossa altitude e pressão e vai somar centenas de ΔT. Mas altitude, pressão e nível de voo, ou seja, nível de voo é FL, né? Flight Level, é a mesma coisa que altitude e pressão, tá bom? É a TISA, tá bom? Você pega a altitude que você quer calcular, sempre por extenso, tá? Divide por 1000, multiplica por 2. Qual que é a TISA para 20.000 pés? Olha lá, vamos calcular a TISA para 20.000 pés? 15 menos 2 vezes 20.000 pés, tá vendo? Dividido por 1000. O que eu faço aqui? Corto 3 zerinhos, corto 3 zerinhos. 2 vezes 20, 40. 40 menos 15, menos 25, tá? Isso aqui vai dar 40, né? 15 menos 40 vai dar o quê? Menos 25, tá bom? Quer dizer que o quê? Menos 25 graus é a temperatura ISA para 20.000 pés, tá bom? Para 20.000 pés, ou então FIT, como você queira botar, é a temperatura padrão para 20.000 pés. Qual é a temperatura padrão para 8.500 pés? Vamos lá. Qual que é a temperatura padrão para 8.500 pés? 15 menos 2 vezes 8.500 dividido por 1000. O que eu faço aqui? Para facilitar minha continha, corto 2 zerinhos, corto 2 zerinhos. 2 vezes 85 vai dar 170, não é? Então o que vai ter? 170, eu corto mais um zerinho, vai ficar 17. Menos 17, 15 vai dar o quê? Menos 2. É a temperatura padrão para 8.500 pés. Beleza? Aqui, ó. Aí um outro exemplo, qual que é a temperatura ISA para 22.500 pés? O que você faz? Antes de fazer toda essa conta maluca, você bota lá 15 menos 22, 2 vezes 22.500 pés dividido por 1000. Novamente, facilitar a conta, corta aqui, ó. Corta aqui 2 zerinhos, corta aqui 2 zerinhos, dá 225 vezes 2, isso aqui vai dar 450, tira mais um zerinho, dá 45. 45 menos 15 vai dar 30, menos 30. Menos 30 graus Celsius é a temperatura ISA para 22.500 pés, tá vendo? Olha lá. A gente até pode ter notado aqui, ó. Para você ver como é que faz sentido, olha só, a gente viu que aquela regra que a cada 1000 pés a gente perde 2 graus de temperatura, olha lá, aqui a gente tem 20.000 pés. Se a gente subir para 21.000, a gente vai perder mais 2 graus, vai ficar menos 27. 21.000 menos 27, aí sobe mais 1000 pés, 22.000 vai ser menos 29. Aí, se a gente subir, a gente já está em 22.000. Se eu quero subir só 500 pés, eu perco 1 grau. Então, olha só, 22.500, perdi mais 1 grau, ficou de menos 29 para menos 30. Tá vendo? Então, essa é a conta que vocês têm que ter em mente, tá bom? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Essa conta aqui tem que estar na ponta da língua, tá? Essa conta de TISA, né? Essa conta de temperatura padrão para o nível de voo tem que estar na ponta da língua. 15 menos 2 vezes a altitude dividido por 1000. Beleza, encontrei a minha temperatura ISA para aquele nível de voo. Acabou meu problema? Não, não acabou o seu problema. Por quê? Agora que você encontrou a temperatura ISA, você vai subtrair da TAT. O que é a TAT? TAT é True Air Temperature, temperatura real do ar. Vai ser aquela temperatura que você vai encontrar de fato quando você estiver passando naquele nível de voo. Você está cruzando lá 18.000 pés, você vê lá no teu termômetro, seja ele qual for, pode ser um digital, pode ser um analógico, seja lá qual for, você vai encontrar aquele valor de temperatura, vai subtrair
da temperatura padrão. O que a gente está fazendo aqui quando a gente pega o padrão e subtrai o diferencial? A gente encontra o delta, não é? O delta T. Então olha só, subtraiu a temperatura ISA da temperatura atual daquele nível de voo, a gente encontrou o delta T. Pega esse delta T, multiplica ele por 100, tá bom? E isso vai ser a sua correção para a temperatura. Essa correção de temperatura vai ser jogada em cima do quê? Da altitude e pressão. Lembra que a altitude e pressão é a distância de um ponto vertical no espaço até o nível do mar padrão. Então, essa correção de altitude e densidade está baseada no nível do mar padrão, tá bom? Então, a altitude e densidade não corrige pressão, ela só corrige temperatura. Se você olhar um dos elementos da equação da altitude e densidade, é a altitude e pressão. Então, a gente está trabalhando com nível de voo, a gente está trabalhando com padrão, a gente está trabalhando com 1013. A gente descobre qual que é a variância de temperatura, como que ela está influenciando a sua altitude, com base que se a atmosfera estivesse no padrão. Beleza? Por isso que tem a P aqui. Tá tranquilo, pessoal? Tranquilo de coração? Vamos seguir então. Uma coisa importante de vocês saberem sobre altitude e densidade é o seguinte, pessoal. Ela não deve ser utilizada para cálculos superiores a 5.000 pés. Por que, GT? Porque acima de 5.000 pés, esse cálculo fica bizarro, tá, pessoal? Esses valores de altitude e pressão aqui, somados com esse ΔT, vão ficar totalmente fora da realidade, tá bom? A gente vai ter, por exemplo, uma aeronave voando a 6.000 pés, se a temperatura variar, por exemplo, uns 10 graus, 20 graus, o cara tá voando a 6.000 pés, a altitude de densidade dele é 12.500, sabe? Então, fica bizarro, o erro fica grotesco. Então, assim, não deve se utilizar esse cálculo na aviação real quando você estiver voando. Você utiliza isso aqui só para a banca da ANAC. Tranquilo, pessoal? Tamo junto? Tá todo mundo entendendo? Então vamos seguir para o nosso último tópico de hoje, que é a altitude verdadeira, e depois vamos partir para exercício. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Eu vou deixar ali embaixo da nossa relação fundamental da altimetria a segunda relação fundamental, que é a cada 1.000 pés altera-se 2 graus. Muito importante vocês visualizarem que eu não estou botando sinal, né? Eu estou usando módulo, estou usando modularmente. Quer dizer que o quê? Quer dizer que eu estou utilizando os valores absolutos, tá? Se a gente subir, a gente perde 2 graus. Se a gente descer, a gente soma 2 graus. Então eu não estou botando sinal, só estou dizendo que isso daqui é uma perda que existe se a gente subir ou descer, depende do seu sentido. Então eu botei simplesmente um módulo, qual que é o valor absoluto que varia. Ele pode variar para mais ou pode variar para menos. Isso vai depender da situação, do caso específico, tá bom? Então a gente vai deixar ali aquela segunda relação fundamental e agora vamos ao que falta da gente fechar nossa altimetria para fazer todos os casos. Olha só, altitude verdadeira, pessoal. O que a altitude verdadeira nos dará? A altitude verdadeira vai ser a correção para a pressão e a correção para a temperatura simultânea, tá bom? A gente vai mudar, a gente vai corrigir nossos valores para pressão e temperatura ao mesmo tempo. Por isso que chama altitude verdadeira. Se a gente está imerso num gás, a gente já estudou em teoria de voo, lei dos gases, que esse gás ele vai estar suscetível a mudanças de pressão, temperatura e volume. Considerando a atmosfera um volume constante, porque a gente não está adicionando nem retirando moléculas, ela está sempre contida no mesmo recipiente, que é a Terra, não muda o volume. Então a gente só fica suscetível a mudanças térmicas e mudanças barométricas, que são de pressão e temperatura, temperatura e pressão respectivamente. Então o que acontece? Se a gente varia a temperatura, a gente corrige com a altitude e densidade. Se a gente varia a pressão, a gente corrige com o fator D, com aquela equaçãozinha básica. Agora, se a gente varia pressão e temperatura ao mesmo tempo, vai necessitar de um esforço um pouquinho maior, porque não vai ser simplesmente, fiz a correção para altitude e densidade, fiz a da altitude e pressão, agora eu somo uma com a outra. Não, o procedimento vai ser um pouquinho diferente, não vai ser tão diferente, mas vai exigir um passo a passo um pouquinho mais refinado, tá bom? Então, para a gente corrigir essa altitude verdadeira, a gente corrigir para temperatura e pressão, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer o nosso desenho para visualizar o que está pegando.
Lembre-se que essa é a minha dica para você resolver todos os problemas de altitude verdadeira, altitude de pressão, altitude de densidade, é fazer o desenho, tá bom? O desenho facilita a sua visualização. Então, a gente pode começar fazendo o desenho, tá? Fora isso do desenho, olha só, o nosso cálculo de altitude verdadeira vai começar com o fator D, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o fator D. Fator D, QNH menos QNE, e a gente vai descobrir lá qual que é o nosso desvio de pressão, qual que é o desvio em relação ao nível padrão, não é? Então, com isso a gente vai obter um valor, só que esse valor, novamente, ressaltando que ele não é um valor fixo, ele não é um valor final. Ele vai depender da sua interpretação de onde estão os níveis, tá bom? A gente encontra o fator D, depois disso a gente vai aplicar nossa correção de temperatura, mas não vai usar a fórmula da altitude e densidade, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá bom? O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai pegar os valores de temperatura, vai fazer o TAT menos TISA, tá bom? E para cada valor de ΔT que a gente encontrar, a gente vai fazer uma operação, tá? Que operação é essa, GT? Então a primeira coisa que a gente faz é encontra o fator D, através do desenho a gente entende se a gente vai somar ou subtrair esse fator D. O importante é saber que esse fator D aqui, quando a gente colocar, quando a gente calcular ele, vai nos dar uma diferença de pressão, né? Vai dar a diferença do QNH para o QNE, e utilizando sempre a relação fundamental de a cada um, HPA equivale a 30 pés, a gente pode ter um fator D positivo e um fator D negativo, pode estar somando ou subtraindo. O importante é você fazer o desenho para visualizar. Mas com o fator D em mãos, a gente vai fazer a correção para a pressão. Faz-se a correção para a pressão, encontra-se o fator D. Depois disso, olha só, aqui que fica complicado e aqui onde as pessoas se enrolam. A gente calcula o ΔT. Calcula-se ΔT. Como que calcula ΔT mesmo? ΔT é TAT menos TISA. TAT menos TISA. Como que a gente calcula a TISA mesmo? TISA é 2 vezes a altitude, é 15 menos 2 vezes a altitude dividido por 1000. Isso daqui é o nosso TISA. Então, calculou TISA, subtraiu da TAT, encontrou o ΔT. Aí que entra a situação, que é o mais importante, pessoal. Presta atenção total aqui agora. Para calcular a altitude verdadeira, você vai fazer o seguinte. Esse ΔT vai dar um valor desconhecido. Vamos ver exercício daqui a pouco. Agora, esse ΔT, você tem que ter uma noção seguinte. Para cada 5 graus Celsius, cada 5 graus Celsius de ΔT, a cada 5 graus Celsius de ΔT, a gente vai somar ou subtrair 2% de altitude, tá bom? O que isso significa, GT? Olha só, essa relação também é fundamental. Eu botei sem sinal nenhum, eu só estou dizendo que o seguinte, cada 5 graus Celsius de ΔT vai ser mudado 2% da altitude já corrigida para a pressão, tá bom? Como assim, GT? Se eu tiver 5 graus positivos acima, eu vou somar 2% da minha altitude. Se eu tiver menos 5 graus Celsius do meu ΔT, eu vou subtrair 2% da minha correção de pressão. Se eu tiver, por exemplo, faço meu ΔT, encontro menos 40 graus de diferença. O meu ΔT deu menos 40, eu fiz TAT menos TISA, isso daqui me deu um valor menos 40. Olha só, o que acontece? Cada 5 graus Celsius eu vou subtrair 2%, né? Quantos 5 tem dentro de 40? Olha só, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então quer dizer que o quê? Que a gente tem 8 5 dentro do 40, né? 5 vezes 8 dá 40. Então quer dizer que o quê? Que eu vou ter que repetir essa operação aqui 8 vezes, tá bom? Então eu tenho o meu ΔT de 40 graus positivos ou negativos. Se for 40 graus positivos, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que adicionar aqui, ó, 2 vezes 8, 16. Eu vou ter que adicionar
16% de correção de temperatura para a minha correção de pressão. Lembra-se que esse valor que você encontrar aqui na temperatura, a gente vai corrigir esse valor para o valor já corrigido da pressão. Essa correção foi oriunda do fator D, tá bom? Essa correção vai ser o alvo da correção posterior de temperatura. Então você vê quantas unidades de 5 em 5 a gente tem nesse ΔT, e a cada 5 graus de ΔT a gente vai mudar 2%, tá? Se eu achar uma correção que deu 2 graus Celsius de ΔT, não chegou a 5, então a correção de temperatura é nula, tá bom? Se eu encontrei uma correção de temperatura que foi 4 graus, meu ΔT deu 4, também não há correção de temperatura, só conta a partir de 5. Eu tive uma correção de ΔT que deu 8. O que eu faço, GT? Você repete esse procedimento uma vez só, porque dentro daquele 8 só tem um 5 ali, né? A gente só consegue 5, depois vai ficar sobrando um 3 ali, mas esse 3 a gente pode desprezar. Então a gente vai utilizando aí unidades de 5 em 5 graus Celsius, tá? Para fazer a correção de temperatura, tá bom? Então cada 5 graus Celsius de ΔT vai ser mudado 2% da correção para a pressão, tá bom? Vamos imaginar novamente, existem vários casos, existem várias variações. Vai ter exemplo que o fator D vai ter correção positiva e a correção de temperatura também vai ser positiva. Vai ter caso que a correção de pressão vai ser negativa e a correção de temperatura também vai ser negativa. Vai ter caso que a correção de pressão é positiva, a temperatura negativa. Vai ter pressão negativa, temperatura positiva. Vai ter caso que não tem correção de pressão, não tem correção de temperatura. Tem correção de temperatura, não tem de pressão. Tem de pressão, não tem de temperatura. Entendeu? Existem vários casos, tem que fazer e ver que tem caso pra caramba. Tá tranquilo, pessoal? Vocês entenderam como calcula a altitude verdadeira? Tenha sempre em mente essa relação fundamental que 1 HPA equivale a 30 pés na coluna atmosférica. Tenha em mente que a cada 1000 pés que a gente sobe, a gente tem uma mudança de 2 graus Celsius. Isso tem que estar tatuado no seu braço, tem que estar tatuado na sua mente. Isso daqui, essa relação é vital, é a relação fundamental da altimetria, tá bom? Então, com isso a gente fecha o cálculo de altitude verdadeira. É assim a gente mata a altitude verdadeira, acabam os problemas de altimetria. Pessoal, todo mundo entendeu isso daqui? Por favor, quem entendeu, levanta a mão aí, pode ficar aí na sua cadeira, levanta a sua mão. Se alguém passar e achar, ver você dando tchau pro vídeo, assim, vai achar que você é meio louco, mas quer dizer que você entendeu. Por favor, levanta a mão, faz assim, que quer dizer que você entendeu, não tô vendo, faz assim, eu finjo que tô vendo que todo mundo entendeu, beleza? Então, olha só, vamos partir para os exercícios, tá bom? Eu vou cortar a videoaula agora e vou deixar uma só para resolução de exercícios, tá bom? Se você não quer fazer exercício, essa aula terminou aqui. Eu te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, seja qual for do dia. A Neve está com você. Muito obrigado pela sua visualização. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Para você que vai ficar aqui comigo para fazer exercício, você que está praticando aí para a banca da ANAC, só quer fazer exercício, agora é a hora de tirar suas dúvidas, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai resolver milhares de questões de altimetria, tá bom? Obrigado e até já! Diferença do fator D. Então olha só, ou seja, nível de voo o fator D a gente calculou aqui, QNH menos QNE, não é? O QNH 1003, o QNE 1013. Isso aqui vai dar uma diferença pra gente de 10 HPA. Cada HPA vale 30 pés, então 1 HPA é 30 pés. 10 HPA serão 300 pés. Então eu sei que essa diferença aqui em vermelho